Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos uma epifania do Senhor acontecendo nesse sinal da multiplicação dos pães. Aqui nós vemos como que o texto sagrado dá ênfase ao poder sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus, através da bênção, ele faz multiplicar aqueles elementos, o pão e os peixes. Os 5 pães e os 2 peixes, eles também têm uma representatividade, porque os 5 pães, eles representam as 5 formas que Jesus Cristo vem ao nosso encontro e se dá em alimento. E essas 5 formas têm a ver com aquilo que são os nossos sentidos corporais. Jesus vem através da nossa visão, da nossa audição, do nosso paladar, do nosso tato, do nosso olfato. Jesus, ele se dá a conhecer, ele se dá em alimento a cada um de nós. Os 2 peixes também representam Jesus Cristo, a sua humanidade, a sua divindade. Por isso que nós vemos esses elementos sacramentais, porque no sacramento Jesus manifesta a sua humanidade e a sua divindade, e ele nos alimenta plenamente. Por isso que a Eucaristia é o grande sinal sacramental. É esse sinal que aqui ele se manifesta através dessa prefiguração que Jesus Cristo faz na multiplicação dos pães, que é uma prefiguração do pão da vida que a Igreja iria multiplicar para dar em alimento à humanidade. Essa é uma grande epifania do Senhor, a epifania do seu poder sacerdotal. Por isso também que, diante dessa manifestação, dessa multiplicação de pães e peixes, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus ele transmite a autoridade para os seus discípulos, para que eles possam dar de comer. Ou seja, aqui nós vemos uma manifestação, uma epifania do sacerdócio de Cristo, que se estende nos seus apóstolos e que depois vai se estender aos discípulos desses apóstolos em toda a igreja. Assim nós vamos vendo como que Deus vai realizando a sua obra e como ele vai se manifestando em nosso meio.
Por isso que no início do Evangelho de hoje nós vemos Jesus sentindo compaixão daquela multidão, porque a compaixão também é um sinal do sacerdócio de Jesus Cristo, desse poder sacerdotal. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvar o mundo. Ou seja, Deus ele quis se unir novamente ao homem, restaurar a aliança divina através do seu Filho. E é isso que nós precisamos cada vez mais entender. Jesus Cristo é esse sinal, essa epifania da compaixão de Deus para com a humanidade. Por isso que ele sente compaixão, ele dá de comer, ele dá o alimento divino. Ele também, como nós vemos no final do Evangelho, ele é um alimento que não se esgota, porque depois eles vão recolher 12 cestos com os pães e os peixes. Ou seja, aqueles 5.000 homens que comeram aquele alimento, eles saíram dali saciados. E mesmo saindo saciados, o alimento não se esgotou, porque Deus é inesgotável. Por isso que nós vemos hoje essa grande manifestação do sacerdócio eterno de Cristo. Essa manifestação, essa epifania do sacerdócio de Cristo que se manifesta principalmente através do sacerdócio e através da Eucaristia. Também dos outros sacramentos, mas principalmente do sacerdócio e da Eucaristia. Porque é o sacerdócio que traz a Eucaristia no mundo e a Eucaristia alimenta a vocação sacerdotal. Esses dois sacramentos eles estão unidos como numa união perfeita, onde se manifesta aquilo que é a humanidade e a divindade de Cristo. No sacerdote se manifesta a humanidade de Cristo. E na Eucaristia se manifesta a divindade de Cristo. Por isso que esses dois sacramentos eles estão unidos, como que as duas naturezas de Cristo unidas, humana e divina. Por isso que essa epifania do Senhor que se manifesta em nosso meio, nós precisamos cada vez mais adentrar nesse grande mistério, mergulhar nesse mistério de vida, nesse mistério que realmente alimenta a nossa alma e nos torna fortes e perseverantes para o caminho, para que possamos não desfalecer no caminho, mas possamos perseverar na peregrinação até o fim, até o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.